É motivo de muita alegria de podermos estarmos mais um dia na casa do Senhor. Esse que é o último dia da semana, precisamente o sábado. Também com muito prazer eu quero estar cumprimentando os queridos e amados irmãos internautas, todos vocês têm sempre cultuado conosco, através da rede de TV CMA, através das câmaras missionárias, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como já foi falado, estamos precisamente na lição de número 8, e já está ali já no telão. E nós temos, eu sempre gosto de frisar, estamos no segundo trimestre, e esse trimestre tem uma nova revista. E qual é o título dessa revista? Quem sabe? Exatamente. O título da revista é A Supremacia das Escrituras. Hoje estamos precisamente na lição de número 8, e essa supremacia das Escrituras, essa revista é composta por 26 lições. Então estamos ainda no início da revista, e hoje vamos estudar continuação de terça-feira, falando sobre o Antigo e o Novo Testamento. Boa. Então está ali o texto áureo desta noite, vamos lá, gostaria a participação de todos para estar lendo. E o texto áureo, ele se encontra também na nossa leitura bíblica em classe, e se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo 45. Gostaria que todos lessem comigo no 3. 1, 2, 3. Aleluia. E então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Como já foi falado, isso aqui foi logo após quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou. Então abriu-lhe o entendimento, tudo aquilo que estava profetizado nos profetas, em Salmos, como nós vemos mais na frente, fez com que abrisse o entendimento deles, fez com que eles tivessem o entendimento de compreender as Escrituras, que tudo aquilo que Jesus já havia anunciado para eles, embora que eles não queriam acreditar, quando ele falou que ele teria que realmente morrer por nós, eles não queriam isso, eles não entendiam, melhor dizendo, eles não entendiam isso, e fez com que abrisse o entendimento, porque já lá nos profetas, nos antigos, já havia profetizado que o Messias haveria de vir e haveria de padecer, haveria de morrer por cada um de nós. E entreligada, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, as duas alianças estão entrelaçadas. A nossa leitura bíblica em classe, ela já foi feita, por isso não há necessidade, apenas estaremos ali só citando que ela foi feita no Evangelho a qual escreveu Lucas, capítulo de número 24, o versículo de número 44 ao 49. Portanto, a leitura bíblica já foi feita pelo nosso diácono Samuel Santos, por isso não há necessidade de estarmos fazendo. Então vamos para a nossa introdução. Queria que a igreja lesse comigo no 3, vamos lá? Vamos fazer uma escola bíblica participativa neste momento? 1, 2, 3.
Glória a Deus, que maravilha. Então nós vemos ali o nosso primeiro ponto a qual nós iremos deter, que diz assim: conhecer a escritura da Bíblia é importante para manejá-la bem. Como nós podemos conhecer essa estrutura da Bíblia? Alguém pode me dizer alguma coisa? Como nós podemos conhecer? Tem como nós conhecer algo se nós não nos aprofundarmos? Há possibilidade disso? Infelizmente não. Não tem como nós conhecermos a estrutura da Bíblia se nós não lermos a Bíblia. Por isso nós incentivamos muito o povo de Deus a ler a Bíblia. Inclusivamente estamos no ano da palavra. Então é de fundamental importância para nós crentes lermos a Bíblia. Então no ponto 1, para nós conhecermos a estrutura da Bíblia, é importante para nós manejá-la. Então, para nós, como é que nós podemos conhecer? Primeiro nós temos que lê-la, não tem como aprofundarmos, conhecê-lo, se não lemos. Para quê? Para podermos manejá-la bem. Sabemos que nós podemos ler ela diversas vezes, e é fundamental a importância de lermos e nos aprofundarmos, e sempre vai ter sempre algo novo, como foi falado aqui no momento ofertório. O nosso diácono Ivan Oliveira falou que ele já leu diversas vezes o livro de Malaquias e citou o versículo de número 3, o capítulo 3, versículo 10, um versículo muito conhecido de todos nós, que revelou para ele algo novo, porque a palavra de Deus ela é sempre renovada, dia após dia, momento após momento. Por isso que nós devemos manejá-la bem, lê-la, aprofundar cada vez mais. Hoje nós temos um entendimento de algo que nós lemos na palavra. Amanhã Deus pode nos, através do Espírito Santo, revelar algo em cima daquele mesmo texto, em cima daquele mesmo versículo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é inesgotável, ela não se esgota, ela não se acaba. E memorizar as Escrituras e amá-la não são opções. Aqui está, não são opções excludentes, ou quer dizer, não são opções separadas, muito pelo contrário, os antigos decoravam as Escrituras porque a amava. Salmo de número 19, Salmo de número 119, verso 11, quem sabe? Escondi a tua em meu para contra ti. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Está ali os antigos, o que eles faziam? Eles escondiam, eles guardavam a palavra de Deus. E uma das formas de guardar, de esconder, era justamente o quê? Para não poder pecar contra o Senhor. Uma das formas de nós evitarmos a isenção de pecado é justamente mantermos a palavra em nosso coração. Quanto mais nós mantemos a palavra em nosso coração, nós nos isentamos de pecado, nós nos isentamos de pecar contra o Senhor. Então nós vemos que memorizar as Escrituras é amá-la, não só opção para separar, muito pelo contrário, os antigos decoravam as Escrituras porque a amava, tinha o prazer em ler, tinha o prazer de amar as Escrituras. Inclusive, a origem ou modo como ela se forma, da palavra decorar, tem como fonte a palavra coração. Então a palavra aqui nos vai dizer o autor da revista que decorar tem como fonte a palavra coração, como eu já havia falado do Salmo 119, verso 11. Por isso, a importância de conhecermos a estrutura do livro que amamos. Tem alguém que ama a palavra de Deus aqui? Opa, tem poucos, hein? Todos nós, eu creio que todos nós que estamos aqui amamos a palavra de Deus, que se não tivesse, nós não amarmos a palavra de Deus, com certeza não estaríamos aqui, procuraria estarmos em qualquer outro lugar, menos na casa do Senhor, ainda mais dia de hoje, dia de EBT, Escola Bíblica para Todos, que vamos falar da palavra.
Então, portanto, por isso, a importância de conhecer a estrutura do livro que amamos. Quem ama a Bíblia procura manejá-la muito bem. E sabemos que podemos manejá-la, como o início do primeiro ponto lá, é através de lermos, de aprofundarmos, de estudarmos. E qual é a forma de nós podermos manejá-la bem? Justamente lendo, estudando, nos aprofundando na Escritura Sagrada. Vamos agora entrar no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, eles são separados em algumas classes. E a primeira dela é o Pentateuco, ou a lei, que são 5. E quais são elas? Estão ali, vamos lá comigo no 3? 1, 2, 3. Foi uma estratégia. Colocou de lado ali, eu estou vendo pessoas entortando o pescoço. Mas eu creio que todos sabem de qual é salteado. O Êxodo, as leis, o livro Pentateuco, são 5 livros escritos por Moisés, a qual Deus revelou através do Espírito de Deus. A gente fala Espírito Santo, sabemos, como já falei, eu gosto sempre de frisar isso, o Espírito Santo, ele veio no Novo Testamento. A gente fala, mas o Espírito Santo, é uma forma errada se nós dizemos que o Espírito Santo, ele não estava, porque o Senhor Jesus, eu vou para o Pai, mas não os deixarei órfãos, enviarei para vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele só veio depois da morte do Senhor. Então qual o Espírito que habitava na terra no Antigo Testamento? O Espírito de Deus. Pode ser o Espírito Santo, mas era o Espírito de Deus, uma forma correta de dizer. Então, o Espírito Santo é só no Novo Testamento. Então, está aí a lei, que são 5, ou o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essas são as 5 leis, a qual o autor é o nosso profeta Moisés. Ele é o autor do Pentateuco, ou da lei, que tem como título a lei, o nome de Moisés, a lei de Moisés. Vamos então para a nossa segunda classe, que é os livros históricos, que são eles. Vamos lá? Amém, glória a Deus. Os livros históricos são compostos por 12 livros, e nós vemos que tanto nós cristãos, como também os judeus, também têm os 39 livros, só que tem uma condição, no caso os judeus, eles contam tanto o primeiro e o segundo Reis, e o primeira Crônica e segunda Crônica como um livro só. Então, eles contam apenas um livro. A gente ali separamos em primeira e segunda Reis e primeira e segunda Crônicas. Mas a quantidade do livro bate sempre certo no Antigo Testamento, que são os 39 livros. Então, nós vemos ali os livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdra, Neemias e Esté. Finalizamos os 12 livros históricos. Agora vamos para os livros, a poesia ou livros poéticos. Quais são eles? Aleluia. Então está aí os livros poéticos ou os livros poesia, os 5 livros, que são os Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cantares de Salomão. São esses os 5 livros que compõem os livros poéticos, ou poesia, como está ali. Agora vamos para os livros proféticos. Lembrando que os livros proféticos, eles aqui, mais uma forma, eles se separam em 2. Quais são? Sem abrir. Quais são os profetas?
Eita glória, assim é que é. Profetas maiores e melhores. É muito fácil quando se coloca ali, eu vou colocar ali. Mas todos sabem que são dois, os livros de profeta é dividido em dois. Os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores, quais são eles? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Aleluia. Então, os profetas maiores, por que é chamado de profetas maiores? Porque compõem maior número de capítulos dentro dos seus livros, por isso é considerado como profetas maiores. Isaías é o primeiro, são compostos de 5, os profetas maiores são 5 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e o profeta Daniel. São esses os 5 livros dos profetas maiores. Agora vamos para os profetas menores. E quais são eles? Aleluia. Vemos aqui que nós, igreja pentecostal, nós só temos 39 livros. Nós sabemos que a Igreja Católica ela é composta por 7 livros a mais, inclusive o livro de Daniel e o livro de Ester são versículos a mais ainda, contém mais versículos do que os nossos. Portanto, somente 39 versículos, ou 39 livros, melhor dizendo, tanto nós quanto também os judeus, são 39 livros. Então está ali os profetas menores, são 12 profetas menores, por ter um livro com menos capítulos, e são eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Terminando, como já falei, foi feito aqui o momento ofertório justamente no livro de Malaquias, fechando assim o Antigo Testamento. Agora vamos para o subtópico de número 2. Canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber: letra A inspiração divina, que atestam se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Neemias 9:30 e Zacarias 7:12, e também 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21. Neemias, capítulo de número 9, o versículo de número Neemias, capítulo 9, versículo de número 30, nos diz assim: no ano passado, ano após ano, tu os avisaste como paciência, pelo teu espírito, por meio dos profetas, falaste contra eles, mas o teu povo ficou surdo, por isso deixaste que fosse dominados por outras nações. Então nós vemos que a inspiração divina, Deus falando com ele, com o povo, mas o povo ficando surdo, através de Neemias, capítulo de número 9, versículo 30, o povo não ouvia, o povo era desobediente, e muitas das vezes quem é desobediente tem que padecer. Infelizmente, o desobediente tem as consequências, e o povo de Deus foi justamente, o povo de Israel foi justamente um dos povos que mais padeceram, e nós vemos claramente no Antigo Testamento, o povo padecendo por causa de quê? Por falta da obediência. Se não há obediência, infelizmente, paga-se um alto preço. Também Zacarias, capítulo de número 7, versículo 12, vai nos dizer assim: tomaram os corações deles duro como diamante, a fim de não obedecer à lei, e a mensagem que eu, por meio do meu Espírito, dei aos profetas antigos, por isso eu fiquei muito irado com eles. Vemos aqui Deus se irando com o povo,
Por quê? Por causa da desobediência do povo. O povo era muito rebelde, muito desobediente e padecia poderosamente, infelizmente, na mão de Deus, uma forma de Deus tentar consertar o povo. Também em 2 Pedro, capítulo número 1, versículo 21, vai nos dizer: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinham de Deus. Então nós vemos que aqui no Antigo Testamento todos os profetas de Deus traziam mensagem de Deus, eram direcionados e guiados pelo Espírito de Deus. Nós vemos os profetas, como o profeta Jeremias é um deles, quando ele vai dizer para o povo que o povo ia padecer, ia ser cativo na Babilônia durante 70 anos. Eu já tinha falado em outra aula aqui, se levantou dentre o povo um profeta chamado Ananias, e dizendo que isso não seria, o povo já tinha levado a primeira remessa para a Babilônia, e o profeta Ananias, que também era um profeta, mas não foi usado por Deus, alegando e levando o nome de Deus, dizendo que o povo ia ficar apenas 2 ou 3 anos, mas o homem de Deus, quando profetizou e disse que era 70 anos, se cumpriu, os 70 anos, por quê? Porque ele estava inspirado pelo Espírito de Deus, na causa que Jeremias foi inspirado. Então a inspiração divina, vemos aí na parte A, a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Então nós vemos que o livro deu exemplo aqui, o livro de Jeremias, como os demais livros, Isaías, principalmente os profetas maiores, todos os profetas, Zacarias, como está ali alguns exemplos, Zacarias, 2 Pedro, enfim, todos os profetas que profetizaram, eles foram inspirados por Deus, por isso que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Agora a parte B ali, vamos lá todos comigo? No 3, só a parte B, tá bem? 1, 2, 3. Aleluia. Então agora vemos o reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Êxodo capítulo 24, versículo 3 e também versículo 7, e Daniel, capítulo de número 9, versículo 2. Então vamos lá no Êxodo, capítulo 24, versículo 3, que nos diz assim: E Moisés foi e contou ao povo tudo o que o Senhor tinha dito e todos os mandamentos que ele tinha dado. Então os israelitas responderam todos juntos: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Vamos lá essa parte final? Nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Aleluia. Então nós vemos aqui o conhecimento do povo de Deus. Então nós vemos que Moisés falou aquilo que Deus mandou Moisés falar. E o povo, o que o povo fez? Concordou ou não concordou? O povo concordou ou não concordou? Sim ou não? Concordou ou não concordou? A igreja pode dizer, o povo concordou, o povo afirmou, dizendo sim, nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Mas infelizmente sabemos que isso foi da boca para fora, que depois lá na frente o povo padeceu novamente, Deus teve que castigar o povo. Mas em princípio, quando Moisés deu a ordem para o povo obedeceu, sim, faremos. E também no verso 7 vai dizer assim: e depois pegou o livro da aliança, onde estava escrito os mandamentos do Senhor, e o leu em voz alta para o povo, e eles disseram: nós obedeceremos a Deus, o Senhor,
e faremos tudo o que Ele mandar. Então nós vemos aqui que Deus usa Moisés para falar com o povo, e o povo obedece, em primeira instância, que é normal, principalmente quando as pessoas passam ou ver um milagre. Muitas das vezes acontecia isso com o povo, principalmente o povo quando estava no deserto. Deus fazia um milagre na vida do povo ali, operava um milagre, quando o povo necessitava de algo, ia clamar a Moisés, Moisés ia recorrer a Deus, e Deus fazia, e o povo se voltava totalmente para Deus. Mas Deus sempre testando o povo, sempre colocando o povo na prova, e o povo sempre duvidando de Deus. Será que não está acontecendo isso nos dias atuais? Será que isso acontece nos nossos dias atuais? Deus nos colocando à prova, Deus nos já deu vitória, dando vitória, e novamente Deus nos coloca à prova. Por que que Deus nos coloca à prova? Você já parou para fazer essa pergunta? Por que que Deus nos coloca à prova? Para nós aproximarmos mais dEle. Você reparou uma coisa, quando você está em prova, quanto você se aproxima de Deus? Agora, quando você está tranquilo, na abundância, você se aproxima da mesma forma quando você se aproxima como você está em prova? A intensidade de buscar a Deus é a mesma? Vocês já pararam para pensar nisso? Repara que toda vez quando entramos em alguma dificuldade, como estamos na luta, naquela prova, no deserto, no vale, naquela dificuldade, no gigante para enfrentar, nós nos aproximamos mais de Deus. E muitas das vezes, quando estamos naquela abundância, naquela calmaria, muitas das vezes nós até se esquecemos de Deus, não oramos, não buscamos, muitas das vezes até se esquecemos, é a palavra certa, de Deus. Por quê? Que muitas das vezes nós estamos passando por dificuldade. E quando Deus nos coloca à prova, porque Deus fazia isso com o povo de Israel. Para quê? Para que vê que o povo, a dependência não era deles, a dependência era de Deus. Eles dependiam totalmente de Deus, principalmente no deserto. Então, quando nós estamos no deserto, a nossa total dependência é de Deus, é em Deus. E vemos aqui o povo que cada vez mais, quando se encontrava em dificuldade, murmurava, reclamava, toda vez. Vemos ali também em Daniel, capítulo 9, versículo 2, que nos diz assim: e no primeiro ano do seu reinado, o rei Dário, no caso aqui, eu estava estudando o livro sagrado e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Então nós vemos aqui o reconhecimento do profeta Daniel, que aquilo que o profeta Jeremias havia profetizado se cumpriu. Então aquilo que o profeta, vemos aqui o reconhecimento do povo, quando estava no deserto, e também o reconhecimento do próprio profeta Daniel, que quando viu aquilo, viu que ainda faltava algum tempo ainda, estava próximo, já chegando o fim dos 70 anos, mas que seria cumprir, porque o profeta havia profetizado, que queria cumprir 70 anos do povo na Babilônia. Agora vamos ali, a letra C, vamos lá todos juntos comigo, no 3, 1, 2, 3, aleluia. Então vemos que na letra C é sobre a preservação pelo povo de Deus. O povo de Deus, ele preservava, que atestava se o livro era conservado como a palavra de Deus. Ali nos dá as referências bíblicas, a primeira dela, Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo 24 ao 26, que nos diz assim: e Moisés escreveu com cuidado num livro todas as palavras da lei de Deus,
e depois entregou aos levitas, encarregados de levar a arca da aliança de Deus. A arca de aliança de Deus, o Senhor. Moisés lhe disse: ponha este livro da lei de Deus ao lado da arca da aliança do Senhor, o nosso Deus, para que fiquem ali como testemunha contra o povo. Então nós vemos aqui a preservação pelo povo de Deus, e uma das formas a qual Deus fez foi justamente fazer com que fazer com que Moisés colocasse a palavra de Deus. Até mesmo nós vemos, quando nós estudamos na revista passada, precisamente do ano passado, falando sobre o tabernáculo, nós vimos que os utensílios que estavam dentro da arca, um deles era justamente a lei do Senhor, a palavra, outro era a vara de Arão que floresceu, e um deles era justamente as palavras, os mandamentos de Deus, que estava justamente dentro da arca, que testemunhava contra o povo, que Deus enviava a palavra ao povo, e o que o povo deveria era simplesmente obedecer a ela. Também ali demos a última referência ali, que é Juízes capítulo 3, verso 4, que nos diz assim: e eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor visse, e se eles iam ou não obedecer aos mandamentos que lhe tinham dado por meio de Moisés. Então nós vemos que em Juízes capítulo de número 3, versículo 4, que Deus, vendo que tinha colocado a lei para que visse se eles verdadeiramente cumprisse ou não cumprisse. Hoje sabemos que Deus nos revela através da tua palavra se nós cumprimos ou não cumprimos a tua palavra. Todos nós somos conhecedores da palavra de Deus e sabemos muito bem quando nós não cumprimos a palavra de Deus. Você já reparou uma vez, quando nós não cumprimos, a sensação é sempre a sensação de desânimo, porque realmente sabemos que não cumprimos. Infelizmente isso acontece diariamente conosco, porque não somos seres humanos perfeitos, estamos em constantes falhas, mas o que nós devemos é justamente guardar a palavra de Deus, para evitar acontecer que nós venhamos estar falhando diante do nosso Deus. Subtópico de número 3, a particularidade do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã, Isaías capítulo de número 19, verso 18. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe, conforme Gênesis capítulo 31, versículo 47, e Esdra capítulo 4, versículo 7. Também Esdra capítulo 6, versículo 18, e capítulo 7, verso de 12 ao 26, Daniel 24 e Daniel 2 ao 4. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que concluiu antes do ano 430 AC, que isso quer dizer antes de Cristo. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon no Antigo Testamento, e conforme o teólogo Norman Gernez, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia em 1227 DC, depois de Cristo, o texto foi dividido em capítulos, e por volta de 1445 DC, depois de Cristo, o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Portanto, nós vemos aqui a facilidade, mas isso só aconteceu bem depois que o texto sagrado já tinha sido emitido, já tinha sido escrito. Então, nós vemos que lá para o ano de 1227 é que foi ter os capítulos na Bíblia. Só neste ano de 1227, e depois de mais de 200 anos depois, é que em 1245
descer depois de Cristo, é que começaram a colocar os versículos também. Hoje em dia, nós temos a facilidade de termos não só apenas a Bíblia com os seus capítulos, os seus versículos, temos diversas linguagens, diversas formas, traduções da Bíblia, temos um aparato extraordinário que nós podemos, através da tecnologia, ter em nossas mãos, e muitas das vezes não a praticamos. Infelizmente, essa é a verdade. Por isso que nós vivemos na era da graça, vivemos na era a qual verdadeiramente temos de tudo nas nossas mãos, mas talvez seja isso um dos maiores também dificuldade nossa, porque hoje em dia são diversas coisas que nós podemos ter em nossa mão, que muitas das vezes nós abrimos mão de ter a intimidade com Deus através da sua palavra. Hoje em dia temos diversas redes sociais, que muitas das vezes passamos 1, 2, 3 horas de frente a ela, mas não conseguimos passar 10, 15 minutos lendo a Bíblia. Infelizmente, essa é a realidade a qual nós vivemos hoje em dia. Vemos uma geração que tem de tudo na mão. Imagina naquela época, você não tinha capítulo, você não tinha livro, só alguns que tinham esse privilégio, e hoje nós temos o privilégio de termos livro, capítulo, colocar na ordem que nós queremos, e não aproveitamos. Por isso que o Senhor diz que será que quando eu voltar, será que acharei alguém na brecha? Será que achará alguém na brecha para buscá-lo? Eu creio que sim, eu creio que na igreja que ensina a sua palavra, uma igreja que o busca, uma igreja que persevera através da tua palavra, eu creio que encontrará. Mas sabemos que para isso temos que nos desligar de muita coisa que acontece no mundo, para nos aproximarmos de Deus. Porque se nós formos olhar o que as coisas que estão nos oferecendo, muitas das vezes nós não aproximamos de Deus, porque temos de tudo e ao mesmo tempo não temos nada. Principalmente quando não estamos na presença de Deus. Você pode ter tudo, como diz mesmo o próximo Senhor Jesus, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua salvação? O que vale disso? O que adianta? Já pararam para pensar? Porque hoje em dia todos nós pensamos em prosperidade, em riqueza, que todos nós é normal de queremos, e não é pecado. É pecado como abrimos mão de aproximarmos de Deus para procurar algo que não está em Deus. Por isso, fica sempre esse alerta, a qual essa lição nos orienta aqui, através da palavra de Deus, onde antigamente as pessoas não tinham esse privilégio que nós temos hoje. E hoje temos o privilégio e muitas das vezes não o aproveitamos. Sinopse do tópico de número 1, vamos lá no 3, todos juntos? 1, 2, 3. Aleluia. Então nós vemos ali que os livros inspirados, que integram o cânon do Antigo Testamento, são classificados como lei, histórico, poéticos e proféticos. Como temos ali os profetas maiores e menores, foram concluído apenas profético. Vamos agora para o nosso tópico de número 2, que tem como título o Novo Testamento. Agora entraremos no Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, esses livros foram reconhecidos pela igreja após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E estão classificados em 4 grupos principais. Então vamos lá. Então o livro do Novo Testamento estão classificados em 4 grupos. E quais são eles? O primeiro, vamos lá? Estão divididos primeiro nos evangelhos. E quais são esses evangelhos? Aleluia, glória a Deus. Então, nós vemos que os 4 evangelhos são os primeiros livros classificados ali no Novo Testamento, e escrito pelos 3 apóstolos, Mateus, Marcos e João, e pelo Dr. Lucas,
também que escreveu, e que faz parte do Evangelho. O segundo da classificação é o livro histórico. E qual é o ele? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, também escrito pelo Dr. Lucas. Ele que escreve Atos dos Apóstolos e conta a história da igreja primitiva, o início da igreja primitiva. Vemos onde, ali, principalmente no início, vemos o quão era o povo, era chegado, o quanto era o povo buscava a Deus, o quanto o povo se entregava. Vemos ali no início, ali, como o povo se entregava, se doava tudo, e entregava aos pés do Senhor, porque via que realmente o Senhor tinha vindo, o Senhor Jesus tinha vindo e morrido. Só que ao passar do tempo, nós vemos o próprio livro de Atos, nós vemos ali o povo um pouquinho no início ainda, mesmo um pouquinho ali, como vemos ali, muita gente usa, né, o texto de Atos, capítulo de número 5, 4, início de 5, que é justamente sobre Safira e Ananias e Safira, como queira, e ali eles entregaram e eles colocaram a parte da herança, daqueles que eles tinham vendido, dentro do seu bolso, ou esconderam no bolso, de uma forma, para que possamos entender, esconderam uma parte daquilo, e logo o apóstolo Pedro disse para ele: por que enganaste? Por que enganaste? Não enganou a eles, aos discípulos, mas enganaste, ou tentou enganar o Espírito Santo, que não teria como enganar, ou não tem como enganar o Espírito Santo. E vemos ali que as pessoas se doavam e lançavam tudo, mas no próprio livro de Atos, nós vamos ver um pouco mais à frente, que as mulheres gregas reclamaram que as mulheres judias haviam separação, estavam dando mais coisas para as mulheres judias. Então nós vemos ali a história toda de Atos, começando no início, falando sobre a pregação, vendo como as pessoas se rendiam, a perseguição da igreja, que acontece nos dias atuais. Vivemos, para a honra e glória de Deus, num país democrático, mas sabemos que o Evangelho, sabemos que hoje, pleno século 21, o Evangelho não pode ser pregado em qualquer lugar neste mundo. Infelizmente, temos muitos países que é proibido mencionar a palavra de Deus. É proibido, as pessoas são perseguidas, são mortas. Acontece até nos dias atuais, pessoas sendo mortas por causa do Evangelho. E sabemos que esse Evangelho ele tem que ser propagado, esse Evangelho ele tem que ser anunciado, porque a palavra de Deus ela não tem como ficar vazia, porque até hoje ela não ficou, por isso que ela chegou até nós. Então nós vemos aqui no livro histórico de Atos dos Apóstolos. Agora vamos entrar nas epístolas paulinas, que são 14. E quais são elas? Aleluia, glória a Deus. Ali temos então as epístolas, que muitas das vezes nós falamos epístola ou também carta, que diz a mesma coisa, epístola ou carta. Só quero abrir aqui um parênteses aqui, com relação, que essa imagem eu tirei com relação aqui a Hebreus, epístola aos Hebreus. A epístola aos Hebreus, muitas pessoas dizem que a epístola aos Hebreus ela foi escrita por apóstolo Paulo. Pela forma de falar, pela forma de se expressar, realmente dá a entender que Paulo pode ser que seja o autor, mas a epístola dos Hebreus, ela é uma epístola anônima, ela não tem o seu autor identificado. Queria só deixar bem claro isso aqui, porque está ali como a epístola paulina, mas na realidade não sabemos, a Bíblia não nos confirma categoricamente se a epístola dos Hebreus, ou aos Hebreus, ela foi escrita por o apóstolo Paulo, embora que ela está aí, mas não temos verdadeiramente a certeza, porque a Bíblia ela não nos confirma se foi escrita ou não pelo apóstolo Paulo. Só abrindo esse parênteses aqui, para que nós verdadeiramente possamos estar entendidos, porque você pode falar que eu falei que a epístola
dos Hebreus foi escrito para o apóstolo Paulo. Então, eu não estou confirmando isso, porque a Bíblia não nos confirma isso. Por isso, eu não posso confirmar, se a Bíblia não vai me confirmar. Amém? Então, são 14 epístolas, com exceção dos Hebreus. Então, confirmada 13 epístolas. E as epístolas gerais, que são elas, as epístolas dos apóstolos. No 3, 1, 2, 3. Aleluia. Essas epístolas gerais aqui, pode dizer que são as epístolas dos mais próximos. Nós vemos sempre quando Jesus chamava os discípulos, separavam sempre 3 discípulos. E quais são eles? Pedro, Tiago, João. Está ali Judas. Judas, para quem ali não sabe, Judas aqui é o meio-irmão do Senhor Jesus. Judas era irmão de Tiago. Esse Judas que escreveu essa epístola, ou essa carta, ele é o meio-irmão de Jesus. Ele é irmão de Tiago. Então, nós vemos as epístolas aqui, gerais, que é Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, João, o apóstolo ou o discípulo amado de Jesus, 1 João, 2 João, 3 João, e Judas, o meio-irmão do Senhor Jesus, que era irmão de Tiago. Então, essas são as 7 epístolas gerais. Agora vamos para o profético. E qual é ele? Apocalipse, ou livro da revelação. Muitas coisas que ainda vão acontecer, está neste livro da revelação. Então, termina o livro, termina o Novo Testamento com o livro da revelação, o Apocalipse, totalizando assim 27 livros, totalizando livro com epístola ou cartas, e assim 39 do Antigo e 27 do Novo. Como eu já falei, no Antigo a gente estamos falando nós como igreja pentecostal, como nós temos apenas 39 livros. Agora vamos para o segundo subtópico, canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo, isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutivelmente provas de inspiração no Novo Testamento. Em 1 Tessalonicenses 2, 13 e 2 Timóteo 3, 16. Quem conhece o 2 Timóteo 3, 16? Todos nós conhecemos, é o nosso versículo anual, ou um dos versículos anual. E também 2 Pedro 1, 21. Quanto ao reconhecimento do livro como fidedignos, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela igreja. Em relação à convenção das escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizado em sua reunião e culto. Então aqui nós vemos aqui que aqueles tais livros que eu havia falado, os livros acrescidos, os livros a mais que normalmente a Igreja Católica tem, nós normalmente não o temos, porque não vemos inspiração divina ou inspiração de Deus. Em relação à conservação das Escrituras, os principais cristãos adotaram a prática de leitura do livro autorizada em sua reunião e culto. Mediante tais fatos, atestam-se que desde o começo a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2, 20. Então nós vemos que a canonicidade no Novo Testamento, uma das formas de nós reconhecermos era justamente com o Antigo, que é a inspiração e o reconhecimento preservado no livro como palavra de Deus. Então, portanto, nós vemos aqui
que para reconhecer se o livro era inspirado ou não por Deus, tinha que haver essa confirmação da parte de Deus. E muitos vemos alguns versículos que ele tem citado algumas referências bíblicas, justamente confirmando que esses livros são da parte de Deus. Igual nós vemos em 1 Tessalonicenses 2:13, que nos diz assim: existe outra razão pela qual sempre damos graça a Deus, quando levamos a vocês a mensagem de Deus. Vocês a ouviram e aceitaram. Não aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus. O que de fato Ele é, pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Também em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, nos diz assim: pois nenhuma mensagem profética veio de vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo, quando anunciavam a mensagem que enviam de Deus. Portanto, aqui está essas referências bíblicas e outras demais referências bíblicas, todas as referências bíblicas dizendo aqui que toda mensagem que vinha era inspirada, não de homem, mas sim de Deus. Portanto, o canônico do Novo Testamento nos vai dizer isto. Agora vamos para o nosso subtópico de número 3 do tópico 2, que diz o subtópico: a particularidade do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura da fala grega, e que muitos auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo, Atos 19:10. Algumas expressões, mesmo redigidas no idioma grego, possuem significado em aramaico. Dentre eles, citamos Talita, cumi, menina, levanta-te, Marcos, capítulo de número 5, verso 41. Abba, pai, lite, pai, pai meu, Marcos, capítulo 4, versículo 36. Elohim, Elohim, lama sabatani, Deus meu e Deus meu, por que me desamparaste? Marcos capítulo 15, versículo 34. O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano de 96 DC, depois de Cristo, e desde o encerramento do cânon, os cristãos receberam apenas 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 DC, o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Então nós vemos aqui que o Novo Testamento ele é só composto por 27 livros inspirados. Muitos se dizem que tem aí o último livro, ou dizem que é o autor do último livro, mas nós só confirmamos esses 27 livros inspirados por Deus. Amém? Vamos agora para sinopse do tópico de número 2. Vamos lá, peço ajuda da igreja no 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Então vemos ali que os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento são classificados como: primeiro, os evangelhos; segundo, o histórico; terceiro, as epístolas; e o quarto, revelação. Lembrando que os evangelhos são compostos por 4 evangelhos. Os históricos, compostos por 1, que é Atos. Epístolas, aqui é geral, que é composta por 13, fora o Hebreus, que é 14, e as gerais, que são 8.
são essas compostas, são esses compostos os livros gerais e as epístolas, melhor dizendo, gerais. Agora vamos lá para a nossa conclusão. Peço a ajuda de todos. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Glória a Deus, aleluia. Então, o conjunto de livros são, no Antigo Testamento, quantos livros são no Antigo Testamento? Hã? Vou falando 35 aí. São 39 livros no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? Essa é mais fácil. 27, totalizando 66 livros. E foram únicos livros da Bíblia Sagrada. Então, foram únicos. Estes livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para a avaliação da canonicidade são, primeiro, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Foram autorizados por Deus. Amém? Agora, próxima aula, vamos lá, todos juntos? Próxima aula. Aleluia. Agora vamos aprender, quem ainda não está lendo as Escrituras, vamos aprender na próxima aula, terça-feira, como ler as Escrituras. Próxima aula, terça-feira, às 19 horas, lição de número 9. Como ler as Escrituras. Dada assim, encerra a minha participação. Que Deus assim vos abençoe de uma forma extraordinária. Quero aqui estar convidando o nosso pastor local, pastor João